Chris Gardner é um dos maiores exemplos de superação e transformação através do empreendedorismo. O protagonista do filme A Procura da Felicidade conseguiu transformar um passado de sofrimento em um presente de sucesso. Nascido em 9 de fevereiro de 1965, Christopher Paul Gardner nasceu em Milwaukee, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Sua infância foi bastante difícil. Primeiro, pela ausência do pai, que abandonou a família. Depois, quando sua mãe se casou novamente, Chris teve diversos conflitos com seu padrasto Fred Triplett. Triplett era alcoólatra e abusivo com a esposa, Chris e seus próprios filhos, que eram também irmãos de Gardner. Para completar, o padrasto criou uma situação embaraçosa, que levou a mãe de Chris para a cadeia, sob a suspeita de ter cometido uma fraude contra a assistência social. Em uma noite de Natal, enquanto tinha 16 anos, Chris foi surpreendido pelo padrasto armado enquanto ele tomava banho. Naquela noite, Chris foi expulso de casa, totalmente nu, em uma noite muito fria. Sem a presença da mãe, Chris e suas 3 irmãs passaram a viver em lares adotivos. Enquanto isso, sua mãe foi liberada da prisão, mas pouco tempo depois acabou presa novamente. Desta vez, ela tentou incendiar a casa em que vivia com o marido enquanto ele ainda estava dentro do imóvel. No abrigo, Chris sofreu diferentes tipos de abusos, dentre os mais triviais ao mais grave. Trauma que ele carregou até a vida adulta. Porém, a experiência com o padrasto trouxe para ele o exato exemplo daquilo que jamais gostaria de ser. E apesar de todo o sofrimento, ele ainda tinha dentro de si aquilo que ele julga ter sido seu maior poder: a capacidade de sonhar. Eu escolhi abraçar o espírito de minha mãe, que apesar de ter tido muito de seus próprios sonhos negados, adiados e destruídos, ainda instilou em mim que eu poderia ter sonhos. Segundo ele, apesar do lar disfuncional, ele sempre recebeu o conselho de sua mãe de que um dia ele poderia fazer e ser o que ele quisesse. Foi assim que ele se alistou na Marinha Americana e passou a trabalhar junto ao corpo médico. Lá, ele conheceu o médico Dr. Robert Ellis, que lhe ofereceu trabalho como assistente na Universidade da Califórnia. Dessa forma, aos 20 anos, Chris se mudou para São Francisco. Na nova cidade, Chris traçou planos, e entre eles estava um possível curso de medicina. Porém, o sonho era caro, e ele acabou se desiludindo. Enquanto isso, ele conheceu e se casou com Sherry Dyson. Na mesma época, ele se tornou representante de vendas de uma empresa de equipamentos médicos. Enquanto era casado, Chris se relacionou com Jack Medina, e a partir do adultério, Jack ficou grávida, fazendo com que ele se separasse para cuidar dela e do futuro filho. Porém, a chegada inesperada do filho era um enorme desafio, principalmente pois o salário do futuro empreendedor era insuficiente para bancar os custos da família, e aos poucos ele passou a acumular dívidas. Desolado e sem perspectivas, Gardner teve um encontro que mudaria sua vida. Em um dia, ele viu um homem muito bem vestido descer de uma Ferrari vermelha. Naquele momento, ele perguntou ao homem: onde o senhor trabalha? O homem era Bob Bridges, um corretor da Bolsa de Valores, que ganhava $80 mil por mês em valores da época. O encontro evoluiu para uma relação amistosa, que culminou em um convite para que Chris se tornasse estagiário no mercado financeiro. Foi assim que ele decidiu deixar o emprego para se candidatar para uma vaga no escritório E.F. Hutton. Após o processo seletivo, Chris foi encaminhado para o cargo, mas, para seu azar, ele foi informado que a pessoa que o contratara havia sido demitida, e dessa forma ele ficou sem emprego e sem o estágio. Devido à falta de perspectivas e às dívidas que não paravam de crescer, Jack abandonou Chris. Nessa situação delicada, Gardner continuou tentando sobreviver e, ao mesmo tempo, encontrar uma vaga no prestigiado mercado financeiro. A vaga se tornou uma obsessão, e ele sabia que naquele mercado ele poderia ter grande sucesso. E com essa visão, ele seguiu os dias seguintes praticamente sem dinheiro e munido apenas do sonho. Enquanto isso, ele conseguiu uma nova entrevista de emprego, dessa vez em outra corretora de valores.
Porém, na semana anterior ao dia da entrevista, ele teve um novo infortúnio. Dessa vez, ele foi preso por conta de $1.200 em multas de estacionamento. A infração lhe rendeu 10 dias de prisão, e além disso, ele também descobriu que sua ex-mulher havia ido embora da cidade, levando o filho do casal e todos os seus pertences. Por conta disso, ele ficou apenas com as roupas do dia em que foi preso: uma calça jeans, uma blusa, um tênis e uma jaqueta. Apesar disso, ele conseguiu comparecer à corretora para a entrevista de emprego e foi aceito para o programa de estagiários com uma bolsa de $1.000 por mês. Enquanto aproveitava a oportunidade no mercado financeiro, Chris passou a viver em uma pensão. Porém, novamente, o destino lhe reservou uma nova mudança inesperada. 4 meses depois de ser aceito na corretora, sua ex-mulher retornou e lhe entregou a guarda do filho Christopher Jr., pois, segundo ela, seria melhor que o garoto vivesse com o pai. Porém, a pensão onde ele vivia não aceitava crianças, e ele não tinha o dinheiro necessário para pagar um aluguel, principalmente pois o dinheiro da bolsa era usado para seu custeio e também para pagar os ternos necessários para seu trabalho. Fora isso, ele precisaria pagar pelas fraldas, creche e alimentos para o filho. Diante dessa situação, as noites eram momentos de peregrinações, e os dois dormiam onde era possível. Hotéis baratos, albergues de sem-teto, parques, debaixo de uma mesa na corretora onde ele trabalhava e até mesmo em um banheiro público de uma estação de metrô em Oakland. Essa vida nômade durou cerca de 1 ano. Nesse período, Chris vivia uma vida dupla. Durante o dia, trabalhava na corretora de valores, sempre de terno e gravata. E durante as noites, ele trocava o glamour do mercado financeiro pelos locais mais diversos. E as noites eram literalmente aonde era possível. Porém, de forma surpreendente, Chris jamais comentou com ninguém sobre o fato de que ele e o filho viviam nessa situação. Ainda assim, a sorte lhe sorriu através da benevolência do reverendo Cecil Williams, da igreja Glide Memorial. O religioso ofereceu alojamento para os dois em uma casa que a princípio só aceitava mães carentes. O teto, apesar de não ser nem um pouco luxuoso, já ajudava os dois a terem um pouco mais de dignidade. Apesar disso, o salário como estagiário continuava insuficiente e, de forma comum, Chris deixava seu filho em um carrinho de bebê quebrado, o que chamava a atenção de quem via a situação. Por conta disso, Chris recebia ajuda até mesmo de damas da noite, como ele gosta de nomear. Nesse meio tempo, além de trabalhar na corretora, ele também encontrava formas de ganhar um extra. Ele cortou grama, cuidou de jardins, consertou telhados, limpou porões, deu parte do seu sangue de forma remunerada para ajudar na sua sobrevivência. Enquanto vivia essa dificuldade, Chris continuou se dedicando fortemente ao trabalho na corretora. E sua dedicação foi premiada com a obtenção da certificação como corretor de valores, que foi conseguida através de uma prova em 1982. A certificação deu a ele o seu primeiro emprego estável e trouxe um pouco mais de tranquilidade em sua vida. Nesse momento, além de poder prover algo mais para seu filho, ele também teve um novo relacionamento com sua ex-esposa Jackie, e os dois tiveram mais uma filha, Jacinta, nascida em 1985. Porém, os dois não permaneceram juntos. Ainda assim, Chris diz que fez de tudo para se manter presente na vida dos filhos, para que eles não tivessem um pai ausente, assim como foi o seu caso. Por conta disso, Chris concedeu a guarda dos filhos à mãe, mas manteve financeiramente os 3 pelos anos seguintes. O fato também não é mostrado no filme. Como corretor, Gardner conseguiu várias oportunidades. Depois de se destacar em sua cidade, ele foi contratado para trabalhar em Nova York, na prestigiada Wall Street. 2 anos depois, ele se mudou para Chicago, onde fundou sua própria corretora de valores, a Gardner Rich & Company, que em tradução literal significa Gardner, Rico e Companhia. Apesar do nome, o empreendedor diz que a escolha pela palavra Rich é uma homenagem ao corretor Mark Rich, um corretor de sucesso
que não tinha nenhuma relação com a boutique e que Chris jamais conheceu. A corretora foi aberta em 1987, com investimento inicial de $10 mil, e a empreitada foi um grande sucesso. Graças à dedicação de seu fundador, bem como à experiência adquirida nos anos anteriores, em apenas um ano, Chris conseguiu conquistar sua própria Ferrari, curiosamente comprada de ninguém menos do que Michael Jordan, na época astro do Chicago Bulls. O sucesso continuou nas décadas seguintes, até que em 2006, Gardner recebeu uma proposta para vender sua empresa em um acordo multimilionário. Nos anos seguintes, ele fundou a Chris Gardner International Holdings, um negócio com escritórios em Nova York, Chicago e São Francisco. A holding é voltada ao fomento de ações filantrópicas ligadas à educação, moradia, criação de empregos e prevenção contra a violência familiar. Além disso, Chris se tornou um palestrante de enorme sucesso e também autor do livro best-seller A Procura da Felicidade, que deu origem ao filme homônimo, em que ele é interpretado pelo ator Will Smith. Assim como as iniciativas de Gardner, o longa foi um grande sucesso e rendeu a Will Smith uma nomeação para o Oscar de melhor ator. No filme, Chris faz uma breve aparição. O filme foi inspirado na história do empreendedor, porém existem diferenças entre o livro e o filme, que foram adicionadas para que o filme tivesse uma melhor fluidez narrativa. A mudança, que talvez foi a principal, foi a escolha do ator Jaden Smith, filho de Will, para interpretar Christopher Jr. No filme, o filho de Gardner tem 5 anos, quando na vida real tinha apenas 2. A mudança foi feita para que fossem adicionadas cenas de interação entre pai e filho dentro da história, para ressaltar as dificuldades enfrentadas pelo biografado. O filme arrecadou mais de $300 milhões em bilheteria. Gardner também é autor de outros livros sem tradução para o português. Ao todo, ele já palestrou em mais de 50 países e teve interação com líderes mundiais como Nelson Mandela. Estima-se que atualmente Gardner possua um patrimônio de $60 milhões. Mas, além do sucesso financeiro, Chris Gardner é inspiração para milhões de pessoas, e sua história é um exemplo de superação e mais uma prova do poder de transformação do empreendedorismo. E por conta disso, a história de Chris Gardner é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!